tal se a gente aprendesse um pouquinho de história da Disney em um quadro novo que eu estou criando, chamado Eras da Disney? Vamos começar então pelo começo? Cada vez mais que eu estudo um pouco mais sobre a história da Disney, eu me encanto mais com a história desse estúdio e com seu criador, Walt Disney. Cada vez mais eu tenho certeza absoluta que Disney era um homem à frente do seu tempo. Ele era um homem de visão. Percebi isso também quando eu estava estudando para fazer um podcast lá com a Fernanda do Sugar Rush. O meu podcast, eu tenho um podcast chamado Multiverso Mickey, quem puder ouvir, ouça, vou botar aqui na descrição o podcast. E justamente o episódio que eu contei um pouquinho sobre a história do Disney, justamente lá com a Fernanda do Sugar Rush. E aí, justamente sentindo a necessidade de falar mais um pouco sobre a história da Disney como estúdio, o homem também, o Walt Disney, esse cara atrás de tudo que a Disney é hoje, foi que surgiu a ideia então de fazer um quadro contando por etapa a história desse estúdio de animação que foi criado em 1923, justamente com seu irmão Roy Disney, chamado Disney Brother Cartoon. Primeiro vamos entender aqui por que é importante a gente entender um pouco os estúdios de cinema. Bom, primeiro vamos entender então o que é uma era, né? Eras são delimitações temporais que vão abarcar um período ali determinado, né? Nesse nosso caso, o período que a gente vai estudar começa em 1937 e vai até 1942. Daqui a pouquinho eu vou dizer quais são os filmes que fazem parte desse período. E aí a gente consegue entender a característica, então, desse período que a gente delimita, e aí a gente consegue perceber, então, a diferença para as próximas fases que vêm. Além disso, a gente dividia as coisas em eras, como, por exemplo, as eras do estudo de animação, do estudo de cinema. A gente também começa a entender como é que a sociedade daquela época vivia. Já que, por exemplo, quando a gente começa a comparar as princesas clássicas com as princesas atuais, a gente consegue observar a diferença das princesas clássicas para as princesas atuais, né? As princesas atuais, elas são muito mais aventureiras e muito mais independentes, porque a sociedade hoje, a mulher ocupa esse papel. Então a gente não pode querer ficar comparando as princesas, por exemplo, de 1937, 1950, com as princesas de hoje. O comportamento daquela época era outro. E dividir o estúdio de cinema, como no caso a Disney, em eras, então vai ajudar a gente a entender melhor essa situação. Bom, uma coisa que a gente vai precisar definir também aqui é que a gente vai, nesse quadro, falar apenas das animações do estúdio principal do Walt Disney, que é o Walt Disney Studio Animation, que é aquele estúdio que tem o Mickey assoviando, pilotando um barco a vapor. A gente não vai levar em conta, então, aqui as animações da Pixar, da Blue Sky, de qualquer outra animação, de qualquer outro estúdio de animação da Disney. A gente vai levar apenas em conta o estúdio de animação principal. Tá, então vamos lá. Vamos começar então do início, vamos falar do primeiro filme de animação, que é Branca de Neve e os Sete Anões, que foi lançado em 1937. Já em 1934, o próprio Walt Disney, ele decide expandir um pouco os seus negócios, a sua maneira de criar, as suas ideias, e decide então sair apenas das animações feitas em curta-metragem para ir para as telas do cinema, algo que tinha pouco tempo, que tinha sido lançado, e lançar então o primeiro filme de animação, primeiro longa-metragem de animação, que foi e a história escolhida foi Branca de Neve e os Sete Anões. Dwarfs' names fit their personalities. This pompous-looking individual is Doc, the self-appointed leader of the group. Gee, sou eu. This little fellow is bashful. He's secretly in love with Snow White. O que se relata da época é o seguinte, gente, que apesar do filme ser um esforço coletivo de seus animadores, o filme existia muito mais na cabeça do Walt do que dos seus animadores. Então, foi todo conceituado pelo próprio Disney. Ele que queria aí uma história um
pouco sofisticada. As pessoas que estavam rodeando o Disney naquele momento não estavam levando muita fé aí nessa ideia, né? Porque se achava que as pessoas não iam para o cinema assistir longa-metragem de animação, já que na época o que se fazia sucesso com relação à animação eram apenas os curtas-metragens, de personagens até do próprio estúdio, como por exemplo do Mickey e do Oswald, que era do estúdio. O Oswald, inclusive, que eu estou pensando depois em fazer um vídeo só contando um pouco a história dele, que é um pouco conturbada a história do Oswald. Todo mundo sendo contra, Disney bateu o pé e disse que ia fazer o longa, e assim nasceu então o primeiro longa animado, que foi o Branca de Neve e os Sete Anões. E foi um verdadeiro sucesso para a época. O longa alcançou a bilheteria de 8 milhões de dólares, o que para a época era muito. Na época não tinha o Oscar de melhor animação. Anos depois o Disney vai ganhar então um Oscar honorário, né? Aonde ele vai ganhar uma estatueta grande para ele e mais 7 estatuetas menores que vão representar aí os 7 anões. O que é interessante levar é que as pessoas, de tanto não levar fé nessa ideia mirabolante do Disney, que eles começavam a batizar o filme de A Loucura do Disney, porque eles tinham certeza absoluta que isso não ia dar certo. Se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, curta o vídeo, deixa o like, faça comentários, isso vai ajudar bastante no engajamento do canal. O YouTube, às vezes, ele não distribui o vídeo, né, direito, ainda mais para canais que estão começando, como o meu, ainda mais canais de animação. O YouTube insiste em dizer que é coisa apenas para criança, então ele dificulta um pouco essa distribuição do vídeo. Se você deixar o like, curtir, ativar o sininho e deixar comentário, você vai estar me ajudando bastante aí no engajamento desse vídeo. E aí, aproveitando o sucesso de Branca de Neve, que arrecadou um dinheirinho bom para Disney, ele vai iniciar a produção do seu segundo longa-metragem, que vai ser a história do boneco de madeira, o Pinóquio. Disney era um cara que gostava de tratar suas animações, suas produções, suas criações como única. Aqui em Pinóquio, ele vai começar a usar técnicas que foram bem utilizadas lá no Branca de Neve, mas ele também vai trazer técnicas próprias para o filme. Como, por exemplo, na cena inicial, onde a gente vê a câmera pegando a cidade que mora ali, né, a vila do Pinóquio, do Gepeto, de cima, e deixando uma experiência completamente imersiva para quem estava assistindo o filme, né? Era uma técnica completamente nova para aquela época. Hoje é comum, né, você pegar a tomada de cima, mas para a época era uma novidade. Disney também decidiu aqui filmar bem a técnica de musicais com relação à história. Aqui está mais uma vez clara que a história se trata também de um musical. O filme sim vai contar com alguns problemas de narração aqui também durante a sua produção, como por exemplo, qual seria a personalidade do Pinóquio. Um outro problema também foi com relação ao grilo falante. Ele era um personagem bem pequeno, então foi um pouco difícil para os animadores fazer o desenho do grilo falante daquele tamanho pequenininho que ele é. Mas Pinóquio, apesar de ser um clássico bem lembrado nos dias de hoje, no seu lançamento ele enfrentou um grave problema, porque Pinóquio ele foi lançado durante a Segunda Guerra Mundial. Então o mundo estava preocupado com a Segunda Guerra Mundial e isso acabou interferindo na bilheteria do filme. O filme não saiu muito bem na bilheteria, né, para o que o Disney estava esperando. Mas mesmo assim, ele decidiu continuar inovando. E a inovação veio aí, então, no terceiro filme dessa era, que é o filme Fantasia. Qual seria a novidade, então, aqui do Fantasia? Seria o uso da música clássica, da música erudita presente no filme, né? O filme, na verdade, ele não segue uma história linear, o começo, meio e fim. São alguns curtas que vão fazer parte do filme, que vão se juntar para fazer o longa-metragem, né? E aqui a gente tem, então, o segmento de maior sucesso, que é o Mickey, Aprendiz de Feiticeiro. Disney estava sentindo que o Mickey precisava participar de um longa-metragem para ver se ele recuperava um pouco sua popularidade. E por isso que decidiu-se então colocar o próprio Mickey como aprendiz de feiticeiro aqui. O Walt queria fazer uma obra de arte mesmo, né? Por isso ele vai usar um pouco arte abstrata, música clássica com circo, né? E até um pouco o horror lá no segmento do Charnabog, né? O filme ele não teve também um grande sucesso de bilheteria. Muitos dizem que também foi por conta da Segunda Guerra Mundial. Disney também tinha certeza de uma coisa: ele queria inovar também com relação à experiência que os espectadores iam ter no cinema. Por isso, ele vai criar o seu próprio sistema de som
para quem fosse assistir o filme no cinema. Esse sistema de som que ficou batizado de Fantasound, que foi instalado em alguns cinemas nos Estados Unidos. Isso também custou um pouco caro para o Disney. A próxima animação do período vai contar a história do elefante que tem orelhas grandes e que sonha em voar. É a história do Dumbo, filme lançado em 1941. A ideia inicial era transformar a história do elefante em um curta-metragem. Mas Disney depois ele decidiu mudar isso totalmente. Ele percebeu que para honrar a história do filme, somente produzindo longa-metragem para o Dumbo. Por conta do desempenho dos dois filmes anteriores, o Fantasia e o Pinóquio, Dumbo ele acabou sofrendo com um problema financeiro em sua produção. Então a certeza que se tinha é que esse filme seria um filme de baixo orçamento, seria o primeiro filme de baixo orçamento do estúdio. E o último longa-metragem lançado nesse período foi a animação Bambi, de 1942, ainda também durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia de se fazer a animação baseada no Bambi já vem desde 1937, pouco tempo antes do lançamento do filme Branca de Neve. O problema é que o filme seria um pouco caro a sua produção. E Disney tinha certeza absoluta de uma coisa: ele não queria mudar o conceito do seu filme por conta desse baixo orçamento. Por isso que o filme acabou sendo adiado algumas vezes. Uma outra novidade seria que aqui essa animação, o Disney queria fazer algo mais naturalista, mais próximo do real. Por isso que durante a produção, os animadores tiveram que observar os animais que estariam presentes no filme, né? Inclusive, alguns animais foram levados para dentro do estúdio durante a produção, para que os animadores pudessem observar os animais, né? O seu movimento e por aí vai. Gente, o fato é que esses filmes eles são lembrados bem até hoje. Alguns não assistiram esses filmes, apesar de conhecer os personagens. Quem não conhece a Branca de Neve, quem não conhece o Pinóquio, quem não conhece o Bambi, quem não conhece o Dumbo, e por aí vai. E uma coisa que a gente tem que lembrar bastante também é que alguns desses filmes eles são lembrados por terem também cenas bem marcantes e bem impactantes para a época. A intenção aqui do Tio Alto eu acho que era chocável. Uma dessas cenas é os meninos lá em Pinóquio se transformando em burros. Você consegue ver a dor dos meninos se transformando em burros. É algo bem traumatizante para uma criança que assistiu o filme na época. Ou o Dumbo bêbado tendo alucinações em um determinado momento do filme. Então esse filme aí deve ter traumatizado algumas crianças da época, com certeza. E é isso, depois eu vou fazer outros vídeos contando outras eras do estúdio de animação da Disney, né? Aos poucos eu vou fazendo. Conta pra mim aqui se você já conhecia esses filmes, se você já assistiu, se você gosta ou se você não assistiu, se você só conhece de nome, conta pra mim aqui nos comentários. E em breve eu vou produzir então um vídeo contando as outras eras da Disney. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o nosso próximo vídeo aqui do Mundo Camundongo.